Livro Coletânea de Prosperidade, Professor Hélio Couto, capítulo 6. Não existe fórmula mágica. Para ganhar dinheiro, não há necessidade de fazer nada fora do normal. Deve-se trabalhar sem prejudicar ninguém. Isso pode aparentar ser algo milagroso. Como se pode ganhar dinheiro sem lesar ninguém, sem manipular, sem prejudicar, sem ser algo de poder, de domínio, de território, de cérebro reptiliano? É aqui que entra o trabalho de John Nash, Nobel de Economia em 1994. O que ele provou? Que a cooperação é a melhor forma de coexistência entre os seres humanos. Cooperando, todos ganham. Sabe-se que esta é uma abordagem muito esotérica para a consciência que existe hoje no planeta. A consciência atual, a da competição pura e simples. Como é que se ganha? Quer competir? Não há problema algum. Pode-se ganhar da mesma maneira. Agora, para competir, é necessário que a pessoa, como citamos acima, não tenha nenhuma rejeição a ganhar, a progredir. Caso contrário, ela sabotará isso inicialmente. Para competir, é preciso gostar de trabalhar, pois não há meio de se ganhar sem fazer esforço, seja um pouco ou mais, ou muito mais. Dependerá dos valores que a pessoa definir como objetivo. Mas esforço, trabalho, tem que acontecer. Trabalho em física ocorre quando se põe energia em movimento. Essa é a definição de trabalho na física clássica. Caso não haja resistência para ganhar dinheiro e vontade de trabalhar, esse objetivo será alcançado pela pessoa. Se não há nada contra trabalhar, não se conta as horas para que a jornada acabe, não há interesse em saber que dia é da semana, se está chovendo ou fazendo sol, nem se está calor ou se está frio, os resultados virão. A segunda parte que deve ser verificada é a questão do trabalho em escala. Caso você venda o seu horário de trabalho de 8 horas de trabalho, não há como você ganhar 16 horas de trabalho. Dessa forma, temos a seguinte situação. Trabalhos que dependem de mão de obra horária terão um valor muito mais limitado do que o trabalho que é feito em escala. O que é um trabalho feito em escala? Citamos um exemplo. É o trabalho de um escritor. Ele escreve o livro e o livro pode ser vendido para um número praticamente infinito de pessoas. O livro está disponível em série. Há escala em seu trabalho, percebe-se? Ele não está trabalhando para uma pessoa 8 horas por dia. Enquanto o escritor dorme, o livro está sendo vendido. Outro exemplo é a produção de filmes, cinema. Qualquer atividade que gere consumo e que não depende do horário de uma pessoa pode ser chamado de trabalho em escala. Isso quer dizer que há produção 24 horas por dia, independentemente do trabalhador estar fisicamente presente ou não. Este é o trabalho em escala. Caso se queira ganhar a mais, inevitavelmente terá que se decidir por um trabalho em escala. Quando se pergunta, como posso ganhar dinheiro no trabalho que eu estou recebendo um salário X? Como posso dobrar isso? A resposta é: se o trabalho sempre exigir a presença física, é praticamente impossível aumentar. Saibamos que a questão do dinheiro é algo muito racional. Assim, há duas formas de enxergar a vida. Ou você joga o jogo do mundo, isso é, aceita o mundo da forma que ele é e participa, ou você solta o mundo. São as duas filosofias de vida que determinam a existência de qualquer área na vida, mas principalmente econômico. A escolha por um caminho ou outro tem enormes consequências.
caso haja opção por uma filosofia de vida ou por outra. Aqui, nós nos limitaremos a falar da pessoa que quer participar do mundo, que está dentro do mundo. É diferente de estar no mundo e não ser do mundo, como já explicado em outros livros. Estar, mas não ser. Esse é o soltar. Aqui, abarcaremos o estou no mundo, quero ficar no mundo, estou satisfeito no mundo. Falando popularmente, jogar o jogo do mundo. Como citamos, o jogo do mundo é o jogo da competição e ainda não mudou. Assim, tem que se competir com os outros 7 bilhões no planeta. Dessa forma, caso faça a venda de horário, haverá uma limitação de mercado, estando a pessoa ora no emprego, ora no desemprego. Explica-se. Quanto mais mão de obra estiver disponível, menos o trabalho da pessoa valerá. Esta, a antiga lei de oferta e procura. Se houver muitas pessoas na sua profissão, o seu trabalho valerá muito menos. A contrário senso, se tiver poucas, valerá mais. Ainda nesse mesmo sentido, se por alguma outra razão o valor de sua prestação de serviço estiver definido por alguma legislação, evidentemente que não haverá possibilidade de alterar isso. Como sair dessa situação? Como sair dessa situação para realmente ganhar dinheiro? Porque veja, é uma questão absolutamente racional. Caso você tenha um trabalho que ganhe um salário definido pelo mercado ou definido por uma lei, é praticamente impossível modificar esse fato. A não ser que você tenha uma promoção, mas isso já depende de outros fatores, muitos fatores, e depende também dos demais, porque estamos falando de uma competição. Percebe? Percebe como fica muito complicado querer ganhar mais dinheiro dentro dessa situação? O que é que a pessoa tem que fazer? Criar uma alternativa de ganho. Ela poderá fazer algo paralelamente, continuar no trabalho, mas faz algo paralelo. Criar um produto ou um serviço, ou também algo que já exista, divulgando e comercializando. Isso, em termos macro, é algo muito simples. Não há necessidade de grande filosofia para entender que se eu tenho um salário fixo e estou preso naquele valor, dentro da minha jornada de trabalho, eu, se quero oferir mais, tenho que criar outra forma disto ser possível. Indo além, no futuro, a maioria das pessoas terão profissões que sequer existem. Logo, aparecerão novas profissões. Quanto mais a comunicação eletrônica avança, mais profissões que não existiam há poucos anos atrás aparecerão. Aqui muitos perguntariam: como criar novos produtos e serviços? Depende da capacidade criativa e da imaginação de cada um. Mas como ter essa capacidade? Aqui entra o sentir e deixar fluir a intuição. Para que isso ocorra, é preciso algum grau de contato direto com o todo. Esse contato facilita o sentir, perceber e ouvir a intuição. Muitas pessoas dizem que não sentem e não percebem nada. Mas, na verdade, foi ela que fechou as portas para receber a informação que vem através da intuição. A informação está acontecendo o tempo todo. Não tem um segundo do dia que a intuição não esteja recebendo a informação que a pessoa precisa. Todas as pessoas têm um canal da intuição aberto com o todo, mas poucas o percebem. Para percebê-la, basta parar, aquietar a mente, cortar estímulos externos, voltar-se para dentro um pouco, eliminar a poluição interna e os 70 mil pensamentos que ficam borbulhando na mente por dia. Há um fluxo contínuo de informações chegando, novos produtos, novos serviços. Num planeta com esse grau de carência material e com os recursos que o planeta tem, é apenas uma questão de transformar os recursos de todos os tipos em produtos e serviços.
As crenças também podem impedir que ela sinta e, por consequência, sabote a intuição. Analisando seriamente, a problemática não é essa. Não falta recurso. A questão é o que acontece, o progresso começa a surgir. Surge a chamada zona de conforto. Capítulo 7. A famosa zona intitulada de conforto. O quesito rejeição ao dinheiro é muito mais complexo do que se imagina. Passaremos a analisar as variáveis. Quando há um convite para um novo trabalho, em que envolve labor num sábado ou num domingo, ou ainda um feriado, qual o sentimento que sugere em você? Sempre que houver um desconforto, um sair da zona de conforto para trabalhar mais, é um mau sinal. É um sinal de que, de forma profunda, talvez não visível, exista uma rejeição a progredir. Consequentemente, esta rejeição implica também em autossabotagem. Entenda, qualquer rejeição a um trabalho novo envolve sabotar crescimento. Percebe-se que, agindo desta maneira, o trabalho é visto como uma maldição, como algo horrível que gera desconforto, dor, tristeza, etc. Pensando dessa forma, questiona-se como pode haver progresso. A complexidade situa-se aqui, pois a rejeição envolve também a rejeição ao trabalho e não somente ao dinheiro. Experimente questionar os 7 bilhões de pessoas do planeta. Se elas gostam de dinheiro, elas responderão que sim. E, no entanto, a situação do planeta inteiro é deplorável. Analisemos. Se as pessoas gostam tanto de dinheiro, como citado acima, e a situação é de falta, de ausência, há algo muito errado. A forma com a qual se aborda o conceito de trabalho é incorreta. Deve-se ficar claro que sem trabalho não existe forma de ganhar dinheiro. Salienta-se que não é impossível ganhar dinheiro de outras formas, mas essas gerarão karma e trará sérias consequências no futuro. Mas esse não é o tema a ser tratado aqui nesse capítulo. Os experimentos científicos apresentados no decorrer de todo o meu trabalho mostram que tudo é consciência. Mas questiona-se como realmente essa consciência está sendo usada para a obtenção do que desejamos. Se no experimento da dupla fenda o observador cria a própria realidade, como prova a mecânica quântica, por que as pessoas não estão criando deliberadamente uma realidade melhor para si, com prosperidade? Citamos acima que o empecilho para essa criação de realidade acaba por ser essas crenças que regem a vida das pessoas, principalmente a nível inconsciente. Assim, se a consciência cria toda a realidade, ela vai criar a realidade do indivíduo de acordo com as limitações do seu sistema de crenças. No capítulo 3, passaremos uma lista de questionamentos que se deve fazer para trazer à tona as verdadeiras crenças e, desta maneira, possibilitar a mudança. Continuando. Dessa forma, todas essas afirmações formam um modelo de realidade. Criam um programa que fica sendo executado na mentalidade daquela pessoa, obstruindo qualquer possibilidade de crescimento. Veja que a limitação não existe, mas a pessoa cria e sustenta a sua própria limitação. E tendo conhecimento disso, por que não se afasta das limitações autoimpostas? A questão fundamental é a zona de conforto. Uma das concepções mais perniciosas que existe. Ela impede qualquer crescimento. Poderíamos dizer que a zona de conforto é um nome bonito para a preguiça, para a acomodação.
Consegue entender como alguém poderia ter preguiça crônica? Como se poderia ser contra a realização, o progresso, o bem-estar, a felicidade e a evolução? Somos seres inerentemente atômicos, ou seja, em vibração constante, em movimento perpétuo, com necessidade de crescer e de evoluir. Ao impedirmos o nosso crescimento, sofremos devido às somatizações decorrentes desse ato, isto é, ficaremos doentes inevitavelmente. A preguiça normalmente vem atrelada ao sistema de crenças, porque quem a tem, no fundo, pensa que não conseguirá e não poderá mudar nada, ou seja, que a sua vida está determinada da forma como é. Debaixo de tudo isso está a crença de como é o universo, de como ele é regido e como ele é administrado. São os paradigmas, ou vulgarmente conhecido como padrões. Saiba que a zona de conforto é um problema generalizado. Como o crescimento é algo natural no universo, em pouco tempo terá que sair da zona de conforto em que vive e crescer ilimitadamente. Deixar para trás a zona de acomodação é um requisito fundamental para quem deseja alcançar o sucesso em qualquer área, sem resistir. Quando a pessoa percebe que cria a sua própria realidade, com pensamentos e sentimentos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, seria natural que aspirasse a algo maior em sua vida. Mas não é o que acontece. Pede-se somente o suficiente para permanecer exatamente na zona de conforto. Pergunta-se: será que tem que ser assim? É desconfortável fundir-se com o Criador? Pelas atitudes e acomodações, começa-se a pensar que sim. Questiona-se qual o problema de você usar a onda de informação, o mínimo dela, e iniciar a criação de tudo o que quer? A maioria absoluta das pessoas diz que quer mais dinheiro e bens materiais, mas quando lhe é oferecida essa possibilidade, acabam se encolhendo diante dela. Terá que sair da zona de conforto, certo? E por que a resistência em sair? A resposta é para não ter mais trabalho. Veja, quem dirige um império não tem tempo para ficar bebendo cerveja na beira da praia todo final de semana e feriados presentes no calendário. Nas redes sociais, as manifestações de alegria são imensas quando chega a sexta-feira. São imagens de cachorrinhos alegres, pessoas dando os pulos de alegria, isso porque não vão trabalhar no dia seguinte. No domingo à noite, ocorre o inverso. São postadas imagens de pura desolação, em virtude da segunda-feira estar chegando. As pessoas pensam que triste, terminou o final de semana e amanhã terei de voltar ao trabalho. Ainda, não se pode esquecer da infinidade de feriados e suas respectivas emendas. Um outro exemplo, porque não pedem a mim um apartamento de 800 mil metros quadrados, porque terão de limpá-lo e seria necessário mais de uma faxineira. Poderia contratar vários empregados para fazer a limpeza, não? Mas é melhor ficar morando num quarto e sala para ter menos trabalho. Referente ao crescimento profissional, acontece da mesma forma. As pessoas geralmente não almejam a diretoria ou a presidência da empresa em que trabalham, porque isso pode comprometer os churrascos nos domingos, o convívio com os amigos e familiares e os aniversários nos buffets infantis. Terão de trabalhar mais, serem os primeiros a entrar na empresa e os últimos a sair. Continuar trabalhando online em casa, no aeroporto e viajar a negócios. A acomodação também está presente naqueles indivíduos que se dizem buscadores. A palavra é bem apropriada, já que buscam em tempo integral. Fazem todos os cursos, leem um livro atrás do outro, mas não colocam em prática o que aprenderam. Saltam de uma técnica a outra, mas nunca se sentem prontos para começar. E sabemos que quanto maior o conhecimento,
maior a responsabilidade para agir e passar o conhecimento aos demais. Quando isso não ocorre, o resultado é a somatização e o retrocesso. Na verdade, qualquer caminho serve quando se quer encontrar a verdade. Todos eles, quando investigados a fundo com honestidade, vão resultar no mesmo ponto. Uma vez encontrada a realidade última, o próximo e único passo a ser dado é agir em conformidade com a verdade. Isto é, devemos nos tornar o próprio conhecimento em cada pensamento, sentimento, palavra ou ação. Nesse momento, o conhecimento virou sabedoria. Quando, há 2000 anos foi falado, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, isso significa que as coisas lhe serão dadas por acréscimo, quando o reino dos céus for buscado primeiramente. Mas há quem acredite nisso? Não é à toa que não há salto nos degraus citados. Usou-se de toda uma linguagem nessa frase presente na Bíblia. Como poderia ser falado há 2000 anos? Teria como especificar? A inação, a inércia, é a zona de conforto total. Diferentemente, o ser que está individuado com o todo trabalha dia e noite. E aqui, trabalho deve ser visto no sentido de colocar energia em algo produtivo, não de esforço sobre-humano ou de trabalhar como escravo. Esse é um sinal. Se o todo assumiu a direção na vida da pessoa, como não trabalharia sem cessar, se a essência dele é a essência de movimento e vibração? Ele fará, criará, manifestará incessantemente. Neste caso, até os instantes de ócio serão criativos. Resumindo, a questão é que tudo que se explica sobre o todo é recebido pela maioria com muita resistência. E como falam para mim, ninguém na verdade quer o que se fala, quer o que você fala, pois não tem pizzaria, não tem boteco, etc. Vamos citar uma situação concreta. Uma pessoa tem um número enorme de seguidores em uma rede sociais. E o que faz essa pessoa no Natal passado? Comentou em uma dessas redes que a sua amiga fazia um panetone maravilhoso, passando o e-mail e telefone dela na rede. O que aconteceu? Ela recebeu 5.000 pedidos de panetone. Isso ocorreu numa simples colocação dela na passagem de que a amiga fazia panetone maravilhoso. Produziu-se 5.000 panetones? Não. Essa situação é muito comum. Enquanto o progresso é pequeno, invente-se um produto novo, o divulgue e comece a ser vendido, como, por exemplo, 30 pedidos por semana. Você tem um pedido confortável e com esse número, tranquilamente, pode-se continuar uma vida normal e confortável, sem se tolir de nenhuma diversão e entretenimento. Porém, existe uma questão no universo. O crescimento é algo contínuo, uma exigência da natureza. Ou se cresce continuamente, ou se decresce. Saliente-se que não há estabilidade na natureza. A teoria do caos garante que ou há progresso ou há decadência o tempo todo. Antes de continuar a descrição dos detalhes da zona de conforto, vamos nos ater à teoria do caos para que fique bem claro. Essa teoria rege o cosmos. É algo não linear, com muitos trajetos o tempo todo. Essa teoria define que, em termos simplistas, tudo que sobe desce, e ao contrário senso, tudo que desce subirá. E cada vez que isso acontecer, será através de um caminho diferente. Não será sempre o mesmo. Quem souber se adaptar quando começar a descer, ou antes disso, de preferência, não terá problema. É como navegar numa onda. Desceu navegando e sobe da mesma maneira.
O normal é ter essas oscilações periódicas. Elas não acontecem em milênios, são a curto prazo. A Grande Depressão de 1929 foi há somente 80 anos atrás. A teoria do caos determina que nada no universo segue parado ou estável, que tudo é um fluxo, tudo flui. Pelo fato das pessoas adorarem algo denominado estabilidade, encaram a teoria do caos como algo ruim. Interpretação esta errada. A aplicação da teoria do caos pelo universo nada mais faz do que exigir um crescimento de todos, com uma oportunidade gigantesca. Estável é sinônimo de zona de conforto. Como no universo tudo vibra o tempo todo e não tem nada estável, ele não entende o que deseja ser zona de conforto. A vibração minúscula do bóson de Higgs se alastra através de ressonância por todo o universo. Contrariar esta oscilação é certamente um desastre físico, mental, emocional, social, político, econômico e financeiro. Qualquer sistema que não obedeça a essa lei está fadado ao fracasso e a ter problemas. A questão é que a pessoa acha que conseguiu chegar a um patamar e acha que vai ficar em situação linear, estável para o resto da vida. Não é assim que o universo funciona. Estaciona na zona de conforto e se recusa a crescer. E sabe-se que há uma fila enorme para encarnar. É um privilégio estar aqui encarnado, aprendendo, pois no plano astral a fila é gigantesca. Por outro lado, os budistas não têm nenhum problema com a teoria do caos. Budas crescem no caos. Se está subindo, ele está crescendo. E se está descendo, ele também está crescendo. Para um Buda, isso é irrelevante. Por isso, que deve-se salientar que a palavra caos aqui é no sentido de organização e não desorganização. O caos construtivo, o caos que informa o universo e as pessoas. Há a crise, mas ela tem que existir. Há a crise econômica, social, política, familiar, doenças, etc. Porque quando há crise, a pessoa movimenta-se, sai da zona de conforto e começa a se questionar. Caso esteja dando errado, é porque o método que a pessoa está usando, suas crenças, não estão funcionando. Os movimentos de subida e descida acontecem em todos os aspectos na vida da pessoa, na sua vida particular, nos negócios, nas civilizações, nos planetas. Sobe e desce. Oscila o tempo inteiro, quer a pessoa queira, quer não. A maioria das pessoas, tanto deste lado da realidade como do outro lado da realidade, continuam na zona de conforto, isso é, fazendo o mínimo possível. E há um número gigantesco, cerca de 90%, que não quer fazer nada, somente observa. Ocorre que quem atua e executa com efetividade está fora da zona de conforto, porque crescem sem parar. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos citar um exemplo real: Bolsa de Valores. O maior especulador de todos os tempos foi Jesse Livermore, um gênio. Ele não precisava raciocinar. Em 1880, 1890, ele olhava as cotações e apenas com um olhar sabia onde aplicar ou não, quais ações subiriam e quais cairiam. Fazia as suas aplicações e ganhava. Ainda era jovem, mas ficou muito conhecido porque ganhava sempre. Olhava, comprava e quando as ações subiam, vendia. Chegou a um ponto em que nenhuma corretora da sua cidade permitia que ele entrasse para fazer aplicações. Por isso,
precisava trocar de cidade e foi passando por muitos lugares. Ficou milionário. Mas de vez em quando, ele olhava o pregão e, em vez de fazer aplicações, pegava um trem ou um barco, o seu barco, e ia para Miami. E ficava velejando por 2, 3, 4 meses. Às vezes, olhava a bolsa e continuava velejando. Depois voltava para Nova York e continuava suas operações. Vamos transpor isso para operadores de bolsas de valores atuais. Um cliente fala que vai operar na bolsa. Terá que ganhar todo mês, toda semana, todo dia, todo semestre, todo ano. Não é dessa forma que funciona o sistema. E esse operador acaba por colocar pressão. Assim, um mês depois, ele volta e acaba perdendo muito dinheiro. O que Jesse Livermore fez não pode ser considerado ganância. Ele entendeu como funciona o sistema. Ele tinha uma ambição enorme de tornar-se o maior do mundo. Ocorre que, diferentemente do cliente citado, ele não tinha apego. Ele sentia o fluxo natural do universo, ou do planeta Terra, ou da Bolsa de Wall Street, como algo absolutamente natural. Em tudo existe fluxo. No mercado da Bolsa de Valores, na vida, tudo flui. E como flui, consequentemente tem seus pontos altos e seus pontos baixos. Sempre ouvimos que são os altos e baixos, e isso apenas significa que está tudo fluindo naturalmente. A explicação extensiva é para que entendam como funciona o cosmos e apliquem em tudo o que se faz, para que se possa ganhar efetivamente muito dinheiro com a consequente libertação e possibilidade de desenvolvimento em outras áreas. O que passamos nada mais são do que as leis herméticas, um raciocínio holístico de que tudo flui. Quem não entende o fluxo não terá prosperidade. O maior operador da Bolsa de Chicago é um zen budista, porque literalmente ele entende que em tudo existe um fluxo. Então, entendam, assim que começa a subir, compra-se. Subiu um pouco, vende-se. Porque logo adiante começa a cair. Existe uma faixa minúscula para operar com lucro. E quem ganha? Quem tiver entendido que o sistema é um fluxo. Voltando, quando a pessoa recebe 30 pedidos, ela está feliz, mas quando há um aumento, há paralisação. Porque é inevitável que o número de pedidos aumentem, isso é normal. Se a pessoa está trabalhando, produziu bem, o trabalho é bom e está divulgando corretamente, haverá aumento de pedidos. Em virtude dos pedidos aumentarem cada vez mais, em um mês ou 2, a pessoa já saiu da zona de conforto. A família já saiu da zona de conforto. Nesse ponto da história, a família inteira já está trabalhando para produzir aquele produto que está sendo pedido e novos pedidos. Aparecem pessoas que querem representar aquele produto e vendê-lo, mais as pessoas da produção. O departamento de produção geralmente é a família, só que não imaginava que ia tomar essa dinâmica e vender muito. Neste momento surge a tentação da sabotagem, de puxar o freio e parar porque está crescendo sem parar. Quando verifica essa situação, qual é a conclusão que se pode chegar? Que realmente, no fundo, a pessoa não quer progredir. Ocorre que não há forma de deter o crescimento. Os grandes fabricantes passaram por uma situação idêntica a essa. A pessoa produzia individualmente até o limite da produção dela. Quando chegou esse limite, ela teve que decidir organizar isso ou tentar segurar o crescimento. Quando se lança um produto, é só questão de tempo para aparecer outra pessoa fazendo algo para competir. Somos 7 bilhões competindo. Questiona-se: o que você faz nesse momento? Deve-se continuar, inovar, produzir, para que o concorrente não tome o seu mercado. É assim que funciona. E isso é o estar no mundo,
fazer parte do mundo, jogar o jogo do mundo. Vamos a outro exemplo. Havia uma pessoa que tinha uma transportadora. Essa pessoa tinha centenas de caminhões. O negócio ia muito bem, estava crescendo. Chegada a uma determinada idade, o dono começou a pensar em aposentadoria. E ele era novo, mas surgiu essa ideia. Ele começou a elaborar que precisava diminuir a carga de trabalho e começou a puxar o freio sutilmente. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está fazendo isso, mas só o fato dela emanar uma onda contra o crescimento, o faturamento já começou a diminuir. Perdeu alguns clientes e as despesas fixas continuaram. Começou a vender alguns caminhões para pagar as despesas fixas. O dono fez um cálculo nessa situação específica. Chegou à seguinte conclusão: em 5 anos não haveria mais caminhão algum. Ou seja, em 5 anos, queimaria todos os caminhões se continuasse emanando que queria diminuir o trabalho fisicamente, mentalmente, com o horário. Quando ele percebeu esse número, que em 5 anos acabaria o capital, e ele ainda teria muito tempo de vida, um auge da capacidade de trabalho, ele tomou um susto e resolveu reverter a emanação. Voltou a trabalhar. Resultado? Em pouco tempo, começaram a aparecer novos clientes, novos territórios, aumentaram o número de caminhões e continua crescendo até hoje. Para o universo, não existe esse termo, está bom. Nunca está bom. Nunca chegou na perfeição. Nunca é suficiente. Tem que fazer mais, estudar mais, trabalhar mais, ajudar mais e assim por diante. Essa é a regra. É como funciona o universo. Muitas pessoas pensam ser essa situação muito desconfortável, que é muito difícil viver nesse universo por ser dessa maneira. Queriam algo mais estável, sem grandes modificações, com conforto no resto da eternidade. Ocorre que quando temos conforto, não temos crescimento. Não precisa ser desconfortável para ter crescimento. Se a pessoa tomar a iniciativa de ela mesma se pôr como desconfortável, isso é, ela sai da zona de conforto continuamente, ela mesma se impõe isso. Não há necessidade de ter uma tragédia, um tsunami, um terremoto, uma guerra, uma revolução, uma catástrofe. Não precisa de nada disso. Ocorre que quando há o crescimento, acontece. A pessoa acaba por usar o máximo da sua capacidade, todos os seus recursos. A inventividade é gigantesca. Existem descobertas científicas inacreditáveis durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a humanidade se vê numa situação muito difícil, ela se utiliza de todos os seus recursos e muitos inventos foram produzidos, implantados e comercializados depois da guerra. Mas precisa ser dessa forma? Com esse grau de sofrimento? Não há necessidade disso. Basta que a pessoa, ela mesma, saia da zona de conforto. Ela vendeu 30 e se prepara para vender 60. Se organizou para 60 e vende 100. Já está preparada para 200, depois 500, depois 5.000 e assim por diante. E não tem outro jeito de ser. No universo, não é no planeta Terra. Isso acontece em qualquer lugar. Isso é uma regra universal. Ou cresce ou decresce. Não tem zona de conforto estável para ficar. Saibam que quem sobe, cai. Sobe, cai. Sobe, cai. Lembra do que foi falado sobre a zona de conforto acima? Chegou num patamar, seja número de clientes, seja o salário, seja uma receita, perde. Acontece de tudo para perder. Fica doente, bate o carro, acontecem muitas coisas, acidentes, e a pessoa não tem controle nenhum, mas perdeu tudo. Mas aí, ela começa de novo, cresce, encostou na barreira da zona de conforto, outra coisa acontece, ela decai e faz assim, um padrão a vida inteira. Por que não passa deste nível? Porque o nível de baixo
são os 30 pedidos por semana. Quando bate os 30 pedidos, começa a tensionar. Por quê? Porque mais de 30 pedidos exigirá mais da pessoa. E não é necessário que a pessoa vá trabalhar fisicamente para fazer os 60 pedidos. Ela somente tem que organizar, colocar as pessoas na produção, pode terceirizar, produzindo mais. Ela, consequentemente, tem que gerir essas pessoas. Então, em vez de comandar 1, 2 ou 3, aí ela terá que gerir 10 pessoas. Isso somente na produção. Mas é preciso comprar os insumos, o material a ser produzido, colocar trabalho no material para gerar o produto. É preciso abastecer isso, controlar o estoque, a cobrança e entrada e saída. É inevitável. A cada patamar que se subir, o grau de complexidade do gerenciamento aumenta. Aqui encontramos o perigo, pois é o momento que acontece a autossabotagem. Normalmente, a pessoa pensa, está dando muito trabalho isso, e tira o pé do acelerador. E há a possibilidade de delegar a administração de pessoas montando uma diretoria. Esses são os empresários executivos, essa é a função dele. Isso é ganhar dinheiro, e esses realmente ganham dinheiro. Inevitavelmente, chegará nessa situação mais cedo ou mais tarde. Após o advento da internet, o mundo mudou completamente. Estamos numa nova era. O poder da comunicação com essas novas ferramentas é absolutamente infinito. É do tamanho do planeta. Assim, o potencial número de consumidores para o produto é de 7 bilhões. Concluindo, a problemática está na resistência a divulgar corretamente. Por saber que se divulgar corretamente haverá venda, produção e entrega, com aumento significativo, retirando a pessoa da zona de conforto. E aí tem uma crise existencial, porque todo mundo está tendo que trabalhar. E onde será que está o erro? O erro está na intenção das pessoas, porque o que move o universo é a intenção da pessoa, qual seja, se ela deseja ter o crescimento e se ela deseja ganhar. Mais uma informação importante. Existem pessoas que ficam avaliando e questionando. Mas como que se essa pessoa cresce, ela não tem nenhum grau de espiritualidade, não está nem um pouco preocupada com o lado espiritual, com nada dessas coisas esotéricas, metafísicas. E, no entanto, eu não entendo, ela cresce, cresce, cresce. Por que será? Aí, há a inveja da pessoa que está crescendo, passando a classificá-lo, mas o sujeito é do mal e está crescendo. Como pode um negócio desse universo? Pegaremos os casos que não são do mal, uma pessoa neutra. Essa pessoa não está nem um pouco preocupada com umas questões da onde eu vim, ou o que está fazendo aqui, para onde eu vou, certo? Nem passou pela cabeça dela se ela está focada. Ela está focada no aqui e no agora. Nasceu, cresceu, abriu os olhos. Ela quer saber como funciona aqui no planeta. Com aqui é a competição. E a pessoa pensa, vamos jogar o jogo. Sai trabalhando e jogando o jogo. Não prejudica ninguém. Ela só está jogando o jogo, com mercado e competição. E ela cresce, ganha novos negócios e cresce cada vez mais. Muitos se questionam, como pode? A resposta? Porque a intenção dessa pessoa de ganhar dinheiro. E o universo é movido pela intenção. Dessa forma, se ele está alegre, está feliz, está produzindo, vendendo, etc. Sem prejudicar ninguém, ele crescerá. Poderá ter um negócio gigantesco, seja comercial, indústria, só dependendo da capacidade dele de crescer, evoluir e nunca puxar o freio. Por exemplo, vocês ouvem falar de pessoas que não têm formação nenhuma, têm somente o 1º grau e ficou rico? Por quê? Por causa do desejo dessa pessoa. Ele não se sabota. Basta o desejo dele crescer continuamente, ele nunca puxa o freio, ele cresce. E o capital para crescer? É um impedimento? Sua falta? Um exemplo, a pessoa que compra um bolo. Ela não precisa ter cozinha, precisa saber fazer o bolo. Simplesmente ela vai numa loja de bolo e compra. O bolo
é entregue para ser cortado em pedaços. Ela somente tem que vendê-los. O lucro para a área de alimentação é de 200% a 300%. Então, por exemplo, se ela fizer isso com 5 bolos, 10 bolos em um instante, em um mês, resolvido o problema do aluguel e das contas. E vejam, a pessoa resolve a sua parte financeira comprando o bolo e vendendo na rua. Dá trabalho, tem que andar no sol, tem chuva, tem frio e tem que fazer todo dia. Nos primeiros 2, 3 dias terá muitas pessoas vendendo bolo, mas depois, infelizmente arrefece, esfria. Aparecem as primeiras dificuldades, terão que sair da zona de conforto e pensam que tem que ser outra coisa, mais simples, mais fácil. Não existe jeito de não crescer. Se não crescer, decai. Aí o problema da falta de dinheiro volta. No fundo, é uma questão filosófica, metafísica, visão de mundo, porque no fundo é uma filosofia de vida. Mesmo que a pessoa não elabore de forma expressa nada disso, é uma filosofia de vida, que o verdadeiro empresário tem que ter sucesso. A pessoa que quer vencer, sem amarras, faz o esforço, o sacrifício, que for necessário para ter sucesso, para vender, para ganhar, para crescer. Não existe meio termo nisso. É uma filosofia de vida. E é por isso que é tão difícil. Porque se você se envolver no empreendimento que requer pessoas comprometidas e dar o máximo para aquilo aonde vocês verão o quão difícil é. Esse é o famoso falado, problema em se achar mão de obra. Se você precisa de mão de obra que faça um trabalho continuadamente, alegre e feliz, vocês sabem o quão difícil é de encontrar.